uma viagem panorâmica pelo fim do século XX, não será difícil constatar os notáveis avanços no campo das ciências e da tecnologia, especialmente a medicina, que conseguiu o diagnóstico e o tratamento eficaz de inúmeras enfermidades cruéis que devastaram populações inteiras no passado. Áreas como a da oncologia, da cardiologia e da reabilitação de membros amputados fizeram conquistas admiráveis, conseguindo diagnosticar e tratar com sucesso muitas neoplasias malignas, corrigir disfunções cardíacas com transplantes e o campo das próteses devolveu a muitos acidentados a mobilidade perdida em acidentes ou fruto de condições genéticas. Em diversos campos da saúde, as conquistas catapultaram o conhecimento médico para além das fronteiras com que se sonhava em tempos vencidos. Constatando o êxito no diagnóstico e tratamento de enfermidades dilaceradoras, surgiram desafios outros que obrigaram a ciência do corpo a se desdobrar em outras áreas, buscando equacionar os milhões de depressivos, ansiosos, portadores de fobias e transtornos da afetividade e do humor, a se multiplicarem de maneira vertiginosa e surpreendente. Em parceria com as diversas ramificações da psicologia, a indústria farmacêutica vem desenvolvendo uma série de fármacos que introduzem princípios restauradores da usina mental, buscando repor os neurotransmissores responsáveis pelo equilíbrio da vida emocional. A pergunta que muitos se fazem é sobre a origem desses distúrbios da vida mental, emocional e psíquica, sem causa microbiana, justamente num século de luzes e conquistas fascinantes nos campos da mecatrônica, da robótica, da nanotecnologia e da biônica, além de que os campos sob intervenção de satélites meteorológicos e equipamentos de última geração, conseguiram quadruplicar as safras, ofertando à crescente população mundial uma quantidade de alimentos muito superior à sua capacidade de consumo, conquanto possamos registrar entre os encarnados os milhões que passam fome diariamente. A sociedade tecnológica e científica, que marcou o encerrado século e carimbo o atual, não escapou das flagrantes contradições que o caracterizam como paradoxal. Nunca se viu uma sociedade tão rica de possibilidades cerebrais e tão pobre de valores morais. Cultura por toda parte, especialmente na internet, mas o imenso vazio existencial encurralando milhões de homens e mulheres. A movimentação planetária entre os povos tornou-se frenética, permitindo a intensa permuta entre culturas diferentes. Mas em toda parte não faltam os perdidos, os desorientados sem GPS moral e os vassalos da agressividade a espalharem o terror e o pânico no meio das massas. É incontestável reconhecer que se conseguimos erradicar epidemias que devastaram populações no pretérito, presentemente nos defrontamos com uma colossal pandemia de inquietos, neurastênicos, suicidas, a deambularem em veículos orgânicos aparentemente saudáveis, acrisolando uma alma enferma a clamar em silêncio por ajuda. O sossobro dos religiosos, com suas teses ultrapassadas
E uma visão endurecida da vida tem produzido muitos descrentes e ateus, criando barreiras quase que intransponíveis entre a criatura humana e o seu Criador. Sempre misericordiosas, as divinas leis permitiram há quase 2 séculos que os imortais regressassem do túmulo, anunciando uma nova era. Já o tinham feito em outros tempos, mas nunca na dimensão desses dias de conhecimento e tecnologia, ora visando despertar o ser para sua realidade transcendente. Com provas incontestáveis, confirmam a continuidade da vida além da decomposição cadavérica, e tanto quanto na matéria, enxameiam enfermos psíquicos em ambos os planos existenciais, cada um carregando o fadário de suas misérias ou de seus louros evolutivos. Há doentes e saudáveis em toda parte. Pode-se ter enfermidades, mas é indispensável não se sentir doente. Em todo o seu percurso entre os homens, Jesus jamais adoeceu. Integral, manteve-se descontaminado dos miasmas terrestres e das colônias de bacilos criadas e mantidas pelas mentes em desequilíbrio que ele veio socorrer. E 20 séculos depois, ainda nos conclama ao exercício do amor, como o maior antibiótico para as viroses da alma, com sérios efeitos colaterais apenas na indiferença e no egoísmo. Se portas esta ou aquela patologia, não menosprezes a humana ciência, a ela recorrendo para alívio e cura, se possível. Mas nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração que se petrificou no orgulho e no sentimento, que desceu aos instintos, brutalizando o ser. A melhor farmácia do espírito imortal continua sendo a conduta nobre, o pensamento reto e o exercício da caridade, trio com que te nutrirás para o enfrentamento do morbo que ora adoece a maior parte da sociedade terrestre. Ele veio nos ofertar vida, e vida em abundância. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, em 6 de dezembro de 2021, Salvador, Bahia, Brasil. Eis, portanto, a necessidade nossa do resgate do Natal de Jesus. Reencontrá-lo uma vez mais. Fazer dele o grande homenageado destes dias desafiadores da grande transição planetária que estamos atravessando. Por isso, eu não poderia encerrar as minhas pálidas reflexões desta tarde. Dia 5, quando estão faltando exatamente 19 dias para a noite natalina, o dia 24, de trazer aqui para todas nós, como modesta página de reflexão, o que Maria Dolores, a notável poetisa baiana, mãe de 6 filhas adotivas, ela que não foi visitada pela maternidade biológica, mas fez-se mãe de 6 mulheres notáveis, que depois de desencarnada, voltou do além-túmulo carregada de poesia que lhe vibrava no coração, para nos endereçar um aviso. Está sendo procurado homem considerado Galileu. 33 anos. Pele clara e expressão triste. Cabelos longos e barba maltratada. Marcas sanguinolentas nas mãos e também nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos
doentes e mutilados, cegos e infelizes, onde aparece frequentemente. É visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, acompanhada de crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam, asseguram que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte, com a absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas sem reclamar, quando conduzia à cruz às costas. Não se defendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem. Esse é o menino que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Maria Dolores, via Chico Xavier. Votos de um Feliz Natal com Jesus para todos. A emoção é grande.